de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Gênesis. Gênesis é facinho, né? Como diz o missionário, até uma criança sem dente consegue achar. Amém, pessoal? Amém. É que vocês não tomaram café ainda, né? Daqui a pouco vocês vão interagir comigo. Sexta-feira nós falamos foi sexta, acho que foi, de Naamã, né? Naamã, ele foi falar com Eliseu, na verdade, né? Ele foi falar com Eliseu e o Eliseu nem atendeu ele, né? Aí ele foi e mandou um mensageiro, amém? E aí, no meio da pregação, Deus mostrou também, né? Deus vai falando que o Naamã não quis, como fala? Ficou indignado, né? Porque Eliseu, vocês conhecem a história, claro. Naamã ficou indignado porque Eliseu não veio atender ele. Mandou um mensageiro. Tá entendendo? Por quê? Por causa do orgulho, né? Agora, isso acontece dentro da igreja, sabia? Porque Deus deu até a revelação na hora, que Deus fala e envia o mensageiro. Aí o mensageiro fala e a pessoa... Quando Eliseu deu a voz ao homem de Deus, por intermédio que o seu servo falou, o mensageiro, você pode ler lá. É Reis 5, né? Primeiro Reis 5. Não é para saber não. Só para quem quiser, tiver curiosidade de saber. Quando Naamã deu ouvido a voz do homem de Deus, que é o Eliseu, mas por intermédio do mensageiro, o milagre aconteceu. Amém? O milagre vai acontecer quando você der ouvido ao mensageiro. A palavra de Deus através do mensageiro. Amém? Isso é só uma pincelada do que nós falamos na sexta, né? Mas a mensagem de hoje é Gênesis capítulo 2. A igreja está ficando bonita, hein? A placa já compramos. Amém? Eu vou pôr a placa aí, esperar chegar, acho que chega segunda ou terça. E até as madeiras aí para fazer o altar. Amém? Só bênção. O retorno já está aqui, ó, tudo funcionando. Por isso que eu vou acabar com esses fios aqui. Amém? Hoje eu estou gravando o culto, tá? A dona Kéia tá procurando a câmera? É câmera escondida. Pegadinha. Renato tá ali. Meu celular mesmo. Consegui pregar ali. Então vamos lá. Deus formou o homem. Amém? Depois a sua companheira. Ele deu uma ordem, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida. Amém? E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Você vê, Deus fez várias árvores, né? Formosa, bonita, que a gente vê muitas árvores bonitas, né? Quando a gente vê a primavera, as mulheres, o pessoal conhece bastante flor. A dona Aura conhece bastante, né? Então, aquelas flores bonitas. E fez a árvore da vida, colocou no meio do jardim a árvore da vida. E a outra árvore, não é a árvore da vida que Adão comeu, que Eva comeu. É a árvore da ciência, amém? Então você vê aqui, ó. Pode ver a parte B, né? A parte B tá falando o quê? E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Ciência você sabe que é o conhecimento, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Agora pula para o versículo 15. Para não ficar muito... Que seja... Versículo 15.
E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no meio do jardim para o lavrar e guardar. Amém? Então Deus pegou o homem e colocou lá no meio do jardim. Que ele fez o jardim do Éden depois tudo. Antes, né? E aí colocou. Mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Então essa foi a ordem de Deus. Amém? E ordenou, o versículo 16 começa, e ordenou o Senhor Deus ao homem. E ordenou, amém? Então foi uma ordem. Eu costumo dizer que foi o primeiro mandamento, né? O homem podia fazer tudo, quando era para obedecer, né? O homem podia comer toda a árvore do jardim, do fruto de toda a árvore. O homem podia comer qualquer fruto, menos uma. Deus falou, não coma dessa árvore. Amém? Agora vamos para o capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Já está mentindo, né? Já está mentindo. Aí a mulher fala, vai conversar com o diabo, aí a mulher fala, e disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Amém? Aí, o que acontece? Deus falou, não coma da árvore, do fruto da árvore da ciência. Amém? Porque certamente o quê? Certamente morrerás, vai morrer. Né? Deus falou, não come que você vai morrer. E aí a serpente falou, não vai morrer não. É assim que acontece aí fora. É assim que acontece. Até dentro da igreja. Não vai acontecer nada não. Não vai morrer não. Não vai morrer. Certamente você não vai morrer. Então ela veio, a astuta, né? A serpente, com palavras, né? Para confundir a pessoa. Igual você vê aqui, e ordenou Deus ao homem para não comer da árvore da ciência. Você vê que o diabo, ele falou assim, é assim que diz o versículo 1, dá para pôr aí? Na parte B ou C. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O diabo sabia qual que era a ordem. O diabo sabia qual que era a ordem. Mas ele falou o quê? Ele falou para atrair a pessoa. Para atrair para uma conversa. Tá entendendo? Então, o diabo, ele, astuto, né? Ele te chama, te seduz para uma conversa primeiro. Então você vê, essa linguagem dele, a gente entende que é um chamariz para dar sequência na conversa. Então, ficou um diálogo entre o diabo e ela. Então ela falou assim, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Para ela falar assim, não é, para ela o quê? Corrigir ele, para dar sequência. Então alguém fala assim, é verdade que na igreja isso, né? Você pode até responder, amém? Mas
Vigia para saber se é mensagem maligna, se é do diabo para te derrubar, para te atrair. E no primeiro momento não te derruba instantaneamente. O diabo é astuto. Na verdade, a pessoa, ela desce degrau. Vai descendo degraus, né? Ela desce um degrau, depois desce outro. Porque se você for com tudo, se você cair com tudo, o que acontece? Você vai perceber. Só que você desce um pouquinho, você desce mais um pouquinho, né? Você desce mais um pouquinho. Igual lá as coisas, tem um filtro de água lá em casa, né? Aquele Europa lá, e ele cai água bem pouquinho, porque é o filtro, né? Para filtrar. E aí você até esquece dele. Aí cansa de ficar vendo. Eu programo hoje para não deixar. É tão pouquinho, quando você vai ver, a jarra já está derramando. É ou não é? Você não percebe. Você não percebe. Quando você vai ver, já está derramando. Então você não percebe quando você está caindo. Você não percebe quando você está descendo. Porque você desce degraus e sutilmente você vai descendo. Sutilmente você vai descendo. Ele não deixa você enxergar que você está caindo. Ele não deixa você enxergar que você está caindo. Ele coloca uma sensação de bem-estar. A sensação de bem-estar leva à perdição. Amém? A sensação de bem-estar leva à perdição. Cuidado. Eu geralmente já falei aqui, que o termômetro da gente é o quê? É o mundo. Se você é amigo muito do mundo, tem alguma coisa errada. Então o termômetro é o mundo. Se eu estou incomodando as pessoas, o mundo, não todo mundo. Se eu estou incomodando, o que acontece? É que eu estou bem com Deus. O diabo usa alguém para me irritar. O diabo usa alguém para, né? No trânsito, alguém quem dirige alguma coisa. Entendeu? Ou até às vezes no ônibus, no metrô, né? A pessoa que está andando no metrô, vem alguém lá e passa te empurrando. Aí você que é empurrado e a pessoa olha feio. Mas não fiz nada. Aí você fala, Deus, é porque eu estou bem com Deus, estou incomodando o diabo. Tá entendendo? Então você vê, ele puxou para uma conversa. Aí ela disse o quê? E disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comereis. Você pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, e ela sabe, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocarei, para que não morrerás. Para que não morrerás. Morrais, né? Que a gente é acostumado a falar. Ainda sem óculos. É que põe óculos, põe tiro óculos. É morrais. Morrer. Amém? Então, 4. Tá? Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente falou para a mulher, não morrereis. Amém? Certamente. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Então aí você vê, né? Dá para entender esse meio que diálogo com o diabo, né? Você vê que ela fala, não, ela sabia qual que era a ordem de Deus. Ela sabia. Ela falou, disse Deus, não, eu posso comer toda fruto da árvore, de todo jardim. Mas disse Deus que só uma não posso comer, a que está no meio do jardim. Disse Deus, se eu morrer, disse Deus, se eu comer, eu vou morrer. Disse Deus, se eu comer, eu vou morrer. Aí a serpente vem e fala, não é assim. Não é bem assim. Hoje pode, né? Hoje não é assim.
Hoje não é assim. Hoje os tempos mudaram. Hoje está tudo mudado. Não é bem assim. A Bíblia foi escrita há muito tempo. Não é assim. Certamente não vai acontecer nada. Certamente não vai morrer. Certamente ninguém vai perceber. Certamente ninguém vai saber. Ninguém vai acontecer nada. Tá entendendo? Tá entendendo? Essas são as palavras do diabo. Essas são as palavras do diabo. Ele faz com que ele quer distorcer a palavra de Deus e ele vem sutilmente colocando uma coisa macia, suave, que não é assim. Que não é assim, não é bem assim. Hoje o tempo mudou. Hoje as coisas são diferentes. Você tem que ter. Você pode. Tá me entendendo? Amém? Quem está entendendo? Deixa eu ver. Amém. Então, certamente, não morrereis. Aí o versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Você vê a sugestão do diabo. Vamos lá para o 1 João. Amém? Então vamos lá. Versículo 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Amém? Então você vê, o homem, ele caiu, né? Eu não li porque você já conhece. Ela comeu, deu pro, né, pro Adão, e aí acontece tudo que Deus fala, cadê? Quem que te falou? Aí ele fala, foi a mulher, né? As pessoas nunca assumem, né? Você sabe disso. E foi a mulher que só me deu. Aí a mulher foi a serpente. É tipo assim, fazendo com que as coisas de Deus que dá errado. As coisas de Deus que está errado. E aí, o que acontece? O homem passou, como vocês também devem saber, passou toda a autoridade do mundo para o diabo. Por isso que o diabo né? O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno por quê? O mundo é do diabo não porque ele fez, mas porque ele comanda. Ele comanda. Tá certo que tudo vem da permissão de Deus. Deus tem que permitir. Não cai, né? Não é versículo, né? Não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Não é versículo. Mas a gente entende que nada é a permissão de Deus que acontece sem Deus não permitir. Amém? Então, o que acontece? Deus, o diabo, na verdade, ele induziu a mulher porque ele tinha um interesse de comandar o mundo. De ter o domínio. E ele tem. Porém, ele tem para quem é do mundo. Que eu sempre falei isso. Por isso que eu falo assim, eu não posso ser do mundo. Eu tenho que ser de Deus. Amém? Separado. Santo. A palavra santo quer dizer separado. Não é santo de santidade, não. É santo de separado. Então eu tenho que ser separado do mundo. Porque o mundo jaz do maligno. Então você vê, e Jesus veio para desfazer essas obras. A obra do mal, do maligno. Então, a gente tem que entender a missão de Cristo. A missão de Cristo. A missão de Cristo foi para restaurar, para resgatar a humanidade. Resgatar o homem. Resgatar o homem. Então, pelo pecado, como Deus falou, se comer desse fruto, morrereis. E ela falou, não morre não. Mas vocês sabem que quando Adão comeu, entrou o quê? Entrou o quê?
Não, entrou a morte. O pecado foi o que ela fez. Quando ela pecou, aí entrou o quê? A morte. Entrou a morte. A morte não existia. Entrou a morte. Passou a existir a morte. Entrou a morte. Então, através do pecado, da desobediência, entrou a morte. Jesus veio para desfazer as obras malignas. Desfazer o quê? Essas obras. Por isso, quando eu estou em Cristo, eu não estou mais na morte. Quando eu estou em Cristo, não estou mais na morte. Porque ele desfez. E Jesus na cruz, ele fez o quê? Ele venceu o quê? A morte. Mas já aprenderam. Porque tem gente que fala que Jesus na cruz venceu o diabo. Sabia que não é? Não. Depois de 1000 anos que vai ser. Jesus na cruz, ele venceu a morte. Agora, o diabo depois de 1000 anos que for preso, vai ficar 1000 anos, depois será solto, uma coisa grande para explicar, depois será solto, aí vai ter pessoas que vai seguir o diabo, tal, tudo, e aí vai vir a morte, o inferno, aí ele vai vencer aí vai ser vencido o diabo, com um sopro, tá até em Apocalipse, com um sopro, amém? Aí será destruído. E a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Então, aqui a parte B fala: para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer as obras de quem? Do diabo. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É na prática, né? Não quer dizer que não erra. Amém? Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus. Amém? Porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tá vendo? Aí dá para saber quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Nisso nós sabemos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Amém? Então, ó, voltando no 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, não ama a seu irmão, não é de Deus. Não é de Deus. Como a pessoa pode falar que é de Deus se ela não ama o seu irmão? Como que ela pode falar que é de Deus? Então não tem como. Amém? Isso está se referindo, às vezes a pessoa tem mágoa. Tem mágoa, né? Tem mágoa. Então, essas são as obras do maligno. Amém? Jesus veio para desfazer as obras malignas. Para desfazer essas obras. E nisso a gente conhece quem é de Deus e quem não é. Está escrito. Vamos ver o 9 de novo? Volta lá. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando. Porque é nascido de Deus, ele nasceu de Deus. Amém? 10. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisso a gente conhece quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Que não é nascido de Deus. Qualquer que... Onde eu estou? Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Amém? Não é de Deus.
Agora vamos lá para o capítulo 4, mesmo livro mesmo, 4:4. Depois você pode ler tudo em casa, que é muito forte. Capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que está no mundo. Amém? Maior é o que está dentro de você. Amém? Você não é de Deus? Maior é o que está em você. Não teme o mundo, não teme as coisas, as obras malignas. Amém? Não teme, não teme. E nem fique de conversinha com o diabo. 5. Do mundo são, por isso falam do mundo. E o mundo ouve. Amém? Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não ouve, não nos ouve. Nisto, conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Você já viu que você tem pessoas que você fala, e a pessoa não ouve, não dá ouvido para você? Que acontece isso? Deixa eu ver. Você fala e a pessoa não dá ouvido? Que às vezes a pessoa está muito mundana. Às vezes a pessoa está muito no mundo. Muito linguajar do mundo. Muito linguajar do mundo. Aí você fala alguma coisa santa, a pessoa, não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Então, ó, o 5, volta o 5. Do mundo são. Do mundo são. Por isso falam do mundo. Ele é do mundo e faz coisas do mundo. E o mundo ouve. É ou não é? Você vê que ele se entende. Ele se entende. Ele se entende. Se você vai num churrasco com sua família grande, aí você fala alguma coisa, eles te ouvem porque você é família, mas não dão ouvido. Ouve, mas não dão ouvido. Aí entre eles conversa um monte de coisa, não é? Não sei se vocês são assim, mas às vezes você meio que fica meio destacado, né? Por quê? Do mundo são. São do mundo. Do mundo são. Por isso falam do mundo. Eles falam as coisas do mundo. Então, do mundo são. Do mundo eles são. Por isso eles falam as coisas do mundo. E o mundo ouve. E o mundo ouve. O mundo ouve eles. E não te ouve. Por que não te ouve? Porque as suas palavras são santas. As suas palavras são santas. São diferentes. Incomoda, irrita, chato, pacato. Que papo chato. Né? Vejo a hora de acabar o culto. Vejo a hora de ir embora. Aí, ó, no 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que conhece a Deus, ouve. Amém? Aquele que conhece a Deus, ouve. Quem não é de Deus não consegue ouvir. Pode ser que um dia ouve. Um dia, né? Deus toca o Espírito Santo, mas quem é de Deus ouve. Aquele que não é de Deus não ouve, não nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amém? Nós conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Volta ao capítulo 2. Capítulo 2, versículo 15. Olha aí. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Tá vendo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo, esse versículo aqui é muito claro. Esse versículo é muito claro. Amém? Este versículo é muito claro. Não ameis o mundo. A pessoa, como eu falei já várias vezes aqui, não é que eu amo o mundo, eu amo o mundo.
E também não quer dizer que você não pode admirar a natureza, né? Você vê uma praia bonita, não é isso. Não é isso. Você vê, né, a paisagem, é bonito, claro, né? Mas não ameis o mundo, é o sistema do mundo, né? Que é jaz do maligno. O sistema do mundo é jaz do maligno, então eu não posso amar essas coisas. Não posso amar essas coisas. Não posso amar. Amém? O erro, a prostituição, o pecado, o roubo. Hoje é bonito roubar, né? Hoje é bonito, nunca vi. A pessoa rouba e ainda aposta. Né? Eu teria que ter vergonha. Na minha época eu tinha vergonha, se fosse. Na minha época, você viu lá, fulano lá, um menino lá foi preso. Ixi, foi pra FEBEM, né? Os outros, quem não é da coisa nem sabe o que é FEBEM, né? Se você raspasse o cabelo um pouquinho, falava assim, foi pra FEBEM, tirava um sarro, né? Foi pra FEBEM, foi pra FEBEM. Então era feio. Se alguém fosse pra FEBEM, se alguém fosse roubasse, agora não, é bonito. Você passou aonde? Eu passei em tal lugar. Eu passei em tal lugar. Eles até se conhecem lá, sabia? Até se conhece. Você ficou na aula tal, você ficou não sei o quê? Fiquei. Você viu lá o fulano lá? Eles se conhecem. Hoje é bonito ser preso. Hoje é bonito roubar. Então, não ameis o mundo, essas coisas. Tem gente que acha bonito. Eu sei que dentro da igreja não, ainda mais. Geralmente a igreja da graça, o povo é mais, né? Mas no meio dos jovens, né? Hoje é bonito. Nos status, a pessoa, como pode? A pessoa não conquistou aquilo e quer esbanjar de status de uma coisa que ela não conquistou. Ela não conquistou. Ela tomou de alguém. Antigamente era você tomava de alguém, né? O roubo era você tomou aquilo que alguém conquistou. Eu vou e compro um carro. Pago lá. Ou estou pagando. Aí eu venho alguém, toma e vai postar. Posta a moto lá. Mas você não comprou, por que você está bancando de status? Você não comprou. Você tomou de alguém. É bonito? É as coisas do mundo. Não ameis as coisas do mundo. Né? As gírias. Entendeu? Então não amei as coisas do mundo, nem o que nele há. O amor do Pai não está nele. Nem posso amar as coisas do mundo. Então, a minha mensagem sempre é o quê? Não amei as coisas do mundo. Não amei as coisas do mundo. Minha mensagem sempre é o quê? O mundo é lá e nós aqui. Amém? Sermos uma família. Uma família, estar unidos. Sermos uma família separado. Amém? Aí o 16. Porque tudo que há no mundo, há concupiscência da carne. Amém? Eu já expliquei o que é concupiscência da carne, né? Lembra? Você faltou. A concupiscência é desejo desenfreado. São desejos desenfreados. Não consegue controlar. A pessoa não consegue controlar a pornografia. É desejo desenfreado. Ela não consegue sair. Desejos desenfreados. Concupiscência da carne. É a carne que pede, né? Bebida, enfim, droga também já está no organismo, né? Então, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, tudo isso é coisa do mundo, amém? Concupiscência dos olhos, tá vendo? Os olhos, desejo desenfreado dos olhos, não para de ver, nunca se sacia, né? E a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Não é do Pai, mas é do mundo. Você vê quantos anos, né, que foi escrito? Mais de 2000 anos. Parece que está escrito ontem, né? Parece que foi escrito ontem. 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o mundo passa, as concupiscências passam, os desejos desenfreados passam, mas quem é de Deus não. Porque aqui é quando, né, no arrebatamento, quem é de Deus, amém? Vence, quem é de Deus permanece, prevalece, permanece para sempre. Quem é de Deus, uma hora vai acabar, né? Até nós, a carne quer coisas, amém? Só que a concupiscência da carne vai parar. Se você ficar firme, se você não for do mundo, não ameis o mundo, não ameis as coisas do mundo, não ameis as coisas do mundo, amém? Eu sei que Deus está falando com alguém de vocês aí, cada um, eu falo talvez de roubo, de não sei o quê, mas talvez Deus está falando outras coisas com você que eu não sei, que é do mundo, que você se identificou que é do mundo, amém? Agora, vamos lá no 2 João, um pouquinho para frente. Todo aquele que prevarica não é e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Amém? Prevaricar, quem sabe o que é prevaricar? Eu li, mas não lembro direito. Tá vendo? Desobedecer uma lei ao mandamento divino. Desobedecer, então é prevaricar. Desobedecer a uma lei divina. Amém? Foi o que a Eva fez, né? Desobedeceu. Então, todo aquele que prevaricar, desobedece uma lei divina, não persevera na doutrina de Cristo. Amém? Não tem a Deus. Ele não tem Deus. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Quem perseverar na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então a pessoa fala que tem Deus. Será que tem Deus? Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, olha que forte aqui, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Aí. A pessoa que não é de Deus, então, você vê, o que Eva ficou fazendo? Dialogando com o diabo. Ficou dialogando com o diabo. Deus não falou. É verdade que Deus falou que não pode comer da árvore, nenhum fruto da árvore do jardim? Poder falar assim, não é bem isso não. E vira as costas. Não foi isso não. Se ele já está distorcendo a palavra, o que acontece? Se ele já está distorcendo a palavra, já não é de Deus. Já não é de Deus. Se alguém vem ter convosco que não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Lembra quando eu falei das 10 virgens, as 5 virgens falou para as 5, não, vai você comprar, senão vai faltar para mim e para você. Então ela não foi egoísta, né? Como eu já falei aqui, as 5 virgens prudentes não foram egoístas. Então aqui vai falar que é egoísmo? Não, não é egoísmo. Existe diferença. Às vezes a pessoa quer ajudar, você pode querer ajudar, amém? A pessoa que está perdida, é a lei, né? Esse é o mandamento, amar o próximo. Só que se você vê que o próximo não quer, então nem saudeis. E aqui nesse caso, no texto, João está falando, é aquela pessoa que ainda era um de nós. Era um de nós. E se afastou. Não... Porque ele prevalicou a sã doutrina. Ele prevalicou, ele não deu ouvido. Ele fez igual a serpente, né? Não deu ouvido. Amém? Então, João está falando aqui, a palavra de Deus está dizendo o quê? Que eu não posso fazer igual como Eva fez.
ficar dialogando. Então tome cuidado, amém? Eu nem sei por causa da pregação, né? Mas eu tenho certeza que Deus está falando com alguém. Amém? Então, pessoas assim eu não posso nem receber em casa. Nem saudeis. Nem saudeis. Então quer dizer o quê? Eu tenho que ser radical, eu tenho que ser... Por quê? O que está em jogo? É a sua salvação. O que está em jogo? A sua vida. É o seu futuro. Isso que está em jogo. Claro que a gente não vai sair xingando, ignorando todo mundo. Mas você, de um jeitinho, você consegue se esquivar. Amém? Com um jeitinho, você consegue se esquivar. E se a pessoa se declarou mesmo, aí você fala, então, infelizmente, não dá para ter amizade com você. Né? Que nem aqui, o diabo estava astuto, estava escondido, tá? Oh, não é bem assim. Né? Até aí você vai... Mas a pessoa fala assim, não, sai dessa igreja, para com isso, o mundo é diferente, não, então você fala assim, ó, então, já que a pessoa se declarou, né, se abriu, então você pega e nem saudeis as pessoas. João estava divertindo aqui as pessoas, amém? Então, é uma advertência para a igreja, amém? É um alerta, acenda, liga o pisca, né? Aí o versículo 11. Porque quem o sauda tem parte nas suas obras, nas suas más obras. Amém? Porque quem o saúda, tem parte nas suas más obras. Amém? Então, é aquele ditado, diga quem tu anda, que eu direi quem tu é, né? A pessoa anda muito com... Aí você fala, não tem... Ah, só tava... Que nem a pessoa começa a andar com uma pessoa que rouba, o que acontece? Se o policial prender, ele vai junto. Vai junto. É ou não é? Por quê? Diga quem tu anda, que eu direi quem tu é. E aqui estava assim, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Tem parte nas suas más obras. Então tem parte. Se eu estou com aquela pessoa, eu tenho parte. Se eu não estou evangelizando, se eu não estou convidando para a igreja, se eu não estou, mas eu estou só com amizade, cuidado. Amém? Cuidado. 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 Às vezes até cuidado com aqueles que eram um dia da luz, né? Amém? Aqueles que eram da luz é os mais perigosos. Aqui, na verdade, está divertindo isso, né? Aqueles que eram da luz. Aqueles que eram da luz. E se desviaram. Amém? E se desviaram. Cuidado. Por quê? Se a gente voltar no início da pregação, Deus fez o homem. Em Gênesis, a gente voltar, né? Se a gente vê Lúcifer era um dos anjos. Lúcifer era um dos anjos. Amém? E caiu. Era um dos anjos. Então, aqui está advertindo quem? Cuidado com aqueles que eram dos nossos. Cuidado com aqueles que eram da luz. Amém? Tomar cuidado com aqueles que eram da luz também. Vigia. Vigia. Eu sempre falo aqui e quero que essa igreja seja espiritual. Amém? Não no natural. Nós não podemos andar no natural. Não podemos ter uma fé natural. Eu tenho que ter uma fé sobrenatural. Eu tenho que ter uma fé sobrenatural. Eu tenho que estar vigilante. Eu tenho que vigiar em tudo. Amém? Peça sempre para Deus vigilante, para Deus abrir os seus olhos espirituais, que às vezes você não está vendo. Às vezes você não está vendo. Você sabe que é uma ordem de Deus, mas Eva sabia que era uma ordem. Eva sabia. Não, Deus falou que eu podia comer de tudo, menos daquela árvore. Menos daquele fruto daquela árvore eu não podia comer. Porque se eu comer, eu vou morrer. Não, certamente não morrereis. Não vai morrer.
certamente não vai morrer. Não. Vocês sabem que aí entrou a morte, né? Aí entrou a morte. Amém? Então, certamente não morrerei. Então, o diabo ele vem com coisas para te distrair, para te distrair. E como eu falei, aos poucos a pessoa vai descendo, 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 não percebe. Não percebe. Não percebe, quando vai ver já está lá embaixo. Aí não tem força para subir. Não tem força para subir. É igual, vou dar um exemplo de a pessoa que a pessoa que não. Quando que eu não cozinho direito assim, quando a pessoa diz que quando vai cozinhar, acho que não sei se é sapo, rã, né? Coloca na água quente e na água fria é caranguejo também, mas acho que o caranguejo tem que ser quente, você joga e já dá um tchuf. Acho que é a rã, né? Você coloca na água fria e vai esquentando a água. Aí ela vai ficando quente, vai ficando morna e ela nem percebe. Ela não percebe. Ninguém cozinha, não? Vocês não cozinham, não sabem? Né? Hã? Nunca. Não adianta copiar ela, não, viu? Ô boi, olha. Pô. Não, mas eu não sei. Acho que o caranguejo. É. Então, não é um texto, é verdade. Que é assim que cozinha a rã. Rã, acho que caranguejo acho que é quente. Já joga quente, né? Pra dar o. Hã? Não, mas o que eu tô falando acho que é da rã, né? Acho que é a rã. Bom, enfim. Enfim. Alô? Amém? Então, quando vamos supor, rã. Vai? Sapo não. Rã. Ninguém come sapo. A rã. Você coloca na água fria, aquele panelão frio. Já que ninguém conhece, então eu vou ensinar a receita. Você coloca no panelão frio. E aí você liga o fogo. E a rã fica lá. Não sei o que ela faz. Fica lá na piscina, né? Como se fosse na piscina. Aí vai ficando o quê? Vai ficando quente, vai ficando confortável. Só que ela vai achando que ela que se acostumou com a água, né? Quando você entra na piscina gelada, daqui a pouco, quando alguém vai entrar, nossa, tá gelado. Você, não, tá gostosa. Não é? Porque você já se acostumou. Então eu acho que a rã vai percebendo, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso. Tá ficando morno, tá gostoso, tá gostoso, tá gostoso. Ela não percebe, tá fervendo, ela começa a esquentar. Ela não percebe quando ela vai ver, tá sendo cozida. Ela não percebe. E aí ela vai sendo cozida. Ela não percebe. E assim é o diabo. Ele não deixa você perceber. Você vai sendo cozido, cozido. Você não percebe. Por isso que eu falei, você desce um degrau. Você desce um degrau. Aí desce outro degrau. Aí você se acostuma com aquele degrau que você desceu. É ou não é? Antigamente eu fazia isso, antigamente eu fazia aquilo. Agora não dá, a minha idade. Aí começa já. Você desce um degrau. Aí depois passa um tempo você desce outro degrau. Ninguém desce de uma vez. Aí você desce um degrau. Aí nesse degrau que você desceu, acho que faz tempo que eu não vou na igreja. Acho que eu preciso ir mais para a igreja. Mas aí você se acostuma com esse degrau que você já tá. Aí você não consegue voltar um degrau para cima. Cuidado. Aí você acostuma. Antigamente eu fazia isso, agora eu não faço mais. Antigamente eu estava perto de ser levantado obreira, agora não. Porque você estacionou ou desceu o degrau. Aí você vai e desce mais degrau. Antigamente eu vinha quarta, sexta e domingo, agora só venho quarta e domingo. Aí você está descendo degrau. Aí você fala, não, mas eu preciso voltar. Eu preciso fazer como antes. Mas você não consegue subir o degrau. Você não consegue subir o degrau. Toma cuidado para não cair mais. Para não cair mais. Porque é o que o diabo quer. O que ele falou para Eva, né?
Não, não é bem assim não. Não é bem assim. Certamente você não vai morrer. Certamente você não vai morrer. Então ele distorceu a palavra de Deus. E como eu falei na sexta-feira e falei hoje no início da pregação, quando Eliseu falou para Naamã para ele mergulhar no rio Jordão, Naamã falou: tanto rio bonito, vou nesse aí. O homem nem me recebeu. O homem nem me recebeu. Manda uma pessoa vir falar comigo. Todo orgulhoso. Todo orgulhoso. Nem me recebeu. Então, o que acontece? Ele estava dando, como eu falei, ele não estava ouvindo a voz de um homem de Deus. Ele estava ouvindo que era um servo. Ele estava ouvindo que era um mensageiro que estava levando a mensagem. Como eu falei, se você ficar olhando o mensageiro, você não vai dar ouvido à voz de Deus. E quando Naamã ouviu o mensageiro, ele foi abençoado. Ele foi curado. É ou não é? Então, dá ouvido ao mensageiro. Amém? Para a sua vida ser abençoado. Para você voltar a subir degrau. Amém? Para não descer. Não descer. Não descer. Amém? Então, como eu falei, a de conversinha, né, com o diabo. Ficar de conversinha com o diabo. Coloca aí aquele versículo lá. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que há, nem o que no mundo há. Tá vendo? Não ameis o mundo, amém? Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O amor do Pai não está nele. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Que Deus possa falar mais do seu coração. Amém?